Agora, uma problemáticazinha aqui agora no Evangelho de João, nas entrelinhas, que passa despercebido dentro de qualquer segmento religioso. No princípio era o verbo, quer dizer, no princípio era a palavra. Aí quando fala princípio, início, lá no Gênesis, no capítulo número 1, que fala sobre a criação dos céus, criação da terra, tudo que não existia passou a existir pelo poder da palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus, a palavra, e a palavra era Deus, o verbo era Deus. Presta atenção aqui agora. Lá no início, tudo que não existia passou a existir pelo poder da palavra que estava com Deus. A palavra que saiu da boca de Deus. O que não existia passou a existir. Haja isto, acontecia. Haja aquilo outro, acontecia. Age assim, acontecia. Tudo que usava a palavra age, passar a existir, do nada, existia. E no outro versículo do capítulo 1 diz que tudo que Deus fez, criou, era muito bom, tudo perfeito. Mas aqui, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Presta atenção aqui agora. Se o verbo é Jesus, e se Jesus é Deus, presta atenção, se Jesus é Deus, mas o texto aqui, se o verbo é Jesus e Jesus era Deus, como é que o texto diz assim? E estava com Deus. Aí está falando que está com outro personagem. Entre outro personagem em cena, que estava com Deus. Espera aí, como que Jesus é Deus se ele estava com Deus? Como é que fica isso aqui? Você sabe me explicar aqui agora? Ele é Deus, ele é Deus. Agora Deus estava com Deus? Aqui, ó, presta atenção aqui agora. Você não está observando aqui, ó. O verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O povo fala na parte A de João capítulo 1 verso 1, na parte A, o verbo é Jesus, a palavra personificada, que transformou num personagem. Mas se Jesus é Deus, mas o texto aqui diz, e estava com Deus. Como que Jesus estava com outro personagem se ele é Deus? Como que Jesus, sendo Deus, ele vai estar com outro personagem, que o outro personagem é Deus? Espera aí, como é que você explica isso aqui? Você sabe me explicar? Sabe? Se Jesus é Deus, mas como que Jesus é Deus e vai estar com Deus, se ele é Deus? Pegou agora? Você está entendendo aqui agora? Se o verbo, Jesus é o verbo, Jesus é Deus, mas o texto diz que o verbo estava com Deus. Mas como que Jesus é Deus se ele vai estar com Deus, se ele é Deus? É a mesma coisa que está aqui os dois aqui. Está aqui o irmão Geraldo, está aqui o nosso irmão, né? Antônio. Se o irmão Antônio é Deus e o outro personagem sendo é Deus, como que Deus vai estar com Deus, se Deus é um só? Você está entendendo aqui agora? Você pegou o raciocínio? Jesus é Deus, é o verbo Deus, mas como ele disse que ele estava com Deus? Então entrou outro personagem histórico que é Deus? Então tem dois deuses ou um só? Olha no versículo 2 aqui agora, presta atenção aqui agora, presta atenção, olha o versículo 2. Ele estava no princípio com... Ele quem? A palavra ele com letra maiúscula aí, no versículo 2. Ele quem aqui, irmãos? Ele aqui, aqui no início do versículo 2, é Jesus. E diz que ele, Jesus, estava com Deus. Então como que ele é Deus? Ele está com outro personagem. Você entendeu que agora o raciocínio?
É um Deus só ou é dois? Como é que é isso aqui agora? Sabe me explicar? Você sabe? Tem explicação aqui? Tenta explicar para nós vocês aqui agora. Tenta explicar. Na verdade é dois, que é Deus e o Pai e o Filho, né? Então, aí você é filho, já deixou de ser Deus, né? Porque ainda não tinha, Jesus ainda não tinha ido na cruz ainda para ter o Espírito Santo. Então era só dois mesmo, né? Era. É o Pai e o Filho. Isso. Só que aqui diz que todo mundo diz que Jesus é Deus, então como é que Deus vai estar com Deus? Se Deus é um só. Aqui que dá o problema. Aqui, presta atenção aqui agora. Ó, e ele estava com Deus. Bom, se Jesus é Deus, para que vai estar com Deus se ele é Deus? Entendeu? Se ele é Deus, precisa estar com outro Deus se ele é Deus? Você entendeu aqui agora? No princípio ele estava com. Então se ele estava com, quer dizer, esse com depois da palavra com, quem é que está escrito aí? Qual o personagem que aparece aí? Ele estava com. Qual a palavra que está aí? Deus. Então na parte não é Deus. Se ele estava com, aparece um personagem Deus depois dele. Então é dois? Não, é um só. Então aí dele ser Deus. Aí derruba por terra então a Trindade nesse contexto. Então aqui Jesus está dizendo, aqui o João dizendo sobre Jesus, que ele, o Pai, era Deus. E Jesus aqui então estava com o Pai. Então se Jesus estava com o Pai, então logo ele não é Deus. Se ele estava com ele, igualzinho teu pai e teu filho. O filho está com quem? Está com o pai. O filho é diferente do pai? É. O pai, é o superior, é maior. E o filho é o inferior em relação ao pai. É isso que quer dizer. É isso que quer dizer.